aqui. Então, quer falar, Sonali? Agora você pode falar, viu? Pode falar. Pronto. E retomando, a minha prova oral com o Gustavo, ela foi, assim, essencial para a minha aprovação. A gente fez uma prova oral um dia antes da minha prova, eu fiz a CPA 10, e foi um divisor de águas muito grande para a minha aprovação. Eu tenho certeza que foi fundamental. Então, assim, super indico demais a todos os alunos da plataforma que, se puderem, participe desses encontros semanais. Para mim foi fundamental. Eu estava até um pouco ausente, né, porque eu estava focando mesmo na questão de assistir às aulas, porém, nessa reta final, quero participar de todos os encontros dessa semana, e a prova oral, com certeza, ela é fundamental, né? A gente extrai detalhe que realmente é muito importante na prova, e o Gustavo ele vai a fundo realmente no que é mais importante para a gente, na nossa aprovação. Muito bom, hein? Agora eu fiquei até com dor nas costas, com dor nas costas passou, né? Olha só. Muito obrigado, Sonali, pela pontuação que você fez. Isso motiva bastante o nosso trabalho, né? Sempre buscando essa prova oral. Foi um surgimento novo, né? Recente, e que foi coisa da minha cabeça, né? Eu não vejo nenhuma outra escola, professor, e nem mesmo o Antônio que falou para mim fazer isso, mas eu achei interessante, testei, e eu tô vendo que está tendo produtividade exatamente porque nós coloca a pessoa no fogo, né? Vamos dizer assim, a pessoa entra no fogo porque não tem questão, não tem enunciado, não tem alternativa, não tem chute. Ou ela sabe ou ela não sabe. E se ela souber, na prova, não importa o jeito que vinha o conteúdo, correto? Tanto que eu quero que... Pode ser você, Sonali, vamos começar com você. Pode ser. Vamos supor que eu sou um cliente e que eu não entendo Certo. absolutamente nada de previdência, mas eu sei que existe PGBL, VGBL, tabela regressiva e tabela progressiva. Eu queria que você me desse basicamente uma aula a respeito do que é e quais seriam os cenários que é melhor escolher um VGBL, é melhor escolher um PGBL, é melhor escolher uma progressiva ou uma regressiva. Fala para mim, explica para mim como que funciona. Bem, eu vou falar o que eu entendo. Eu não sei se vocês vão conseguir entender o meu raciocínio, né? A gente opta por um PGBL quando a gente tem uma renda um pouco alta, né? No qual a gente vai conseguir ter 12% de... Ai, faltou a palavra. De abatimento, isso, 12% de abatimento, né? E geralmente a gente vai optar pela tabela regressiva quando enfatizar mais a questão do tempo. Principalmente, algumas questões vêm enfatizando questão de mais ou menos a partir de 10 anos, né? Já o VGBL, a gente utiliza mais quando o cliente ele não faz o imposto de renda o completo, né? Ele só faz o simplificado. E a tabela progressiva a gente utiliza mais quando a gente faz quando vem falando mais questão de valores, quando vem enfatizando a questão da renda. Então, assim, no enunciado, você tendo isso em mente, né, que o PGBL ele vai dar esse abatimento de 12%, e geralmente você faz o imposto de renda completo para ter esse abatimento, e o VGBL, quando a pessoa não tem uma renda tão grande, quando faz o imposto de renda simplificado e a tabela progressiva, quando vem enfatizando muito a questão de valores. Regressiva, quando enfatiza mais a questão de tempo. Muito bom. Noel, você já estudou todo o conteúdo? Já passou por Previdência? Ainda não. Ainda não, sem problema. Elisiane, consegue falar por agora? O filho está deixando? Deixa eu ver. Talvez não. Michele, tá podendo falar? Estou, Gustavo, para não falar. Você prestou atenção nas explicações da Sonali? Prestei. O que você poderia complementar a respeito disso?
Inclusive, acho que foi até, acho que teve no dia 18, quinta-feira passada, acho que você falou um pouco sobre isso. Você falou que o VGBL, ele não tem incentivo fiscal, né? Correto? O PGBL, ele tem incentivo fiscal, é de 15% para quem não tem incentivo, né? E de 1 a 2 anos é 35%, se o titular solicitar no caso de morte, para... isso que eu lembro. Inclusive, eu vou até deixar um ponto aqui. Vocês Falou que a quiserem progressiva é de 15%, né? É uma cobertura de 15%. progressiva no resgate, exatamente. Você vai resgatar. Resgate, e a regressiva é 35%. Aí, no caso, a regressiva é PGBL e VGBL é progressiva, é isso? Ó, existe duas situações. Quando você vai determinar um imposto de renda, você tem a base tributária vezes a alíquota. Isso é a fórmula do imposto de renda, base tributária vezes a alíquota. Então, são dois fatores. A base tributária é PGBL ou VGBL. E a alíquota é regressiva ou progressiva. Então, um não depende do outro. Quando você vai determinar o imposto de renda, é importante saber os dois. Mas o VGBL não significa que ele é progressivo e o PGBL é regressivo ou vice-versa. Na verdade, são independentes. Então, não tem associação. O VGBL ele é regressivo. Não. Ele é a base tributária. E a alíquota, aí tem que determinar se é regressiva ou progressiva. Gustavo, esse ponto que ela tocou dos 35% seria o quê? Na verdade, então, referente à tributação, quando você escolhe a tabela regressiva, você vai ser tributado a partir do prazo, correto? Regressiva, então, de 1 a 2 anos, 35, 3 a 4, e aí vai até acima de 10 anos, que paga 10%. Em caso de falecimento, até 6 anos, a contar do início da contribuição, paga uma alíquota fixa na regressiva de 25%. 25%. É verdade. 25%. Depois dos 6 anos, aí tem muita dúvida, né? Porque sempre menciona isso. Até 6 anos paga 25%. E aí a pessoa questiona. E depois? Bem, depois segue a tabela. Vai para os 20, depois para os 15, depois para os 10. Mas ele não paga essa alíquota alta. Então, dentro de 6 anos, vai pagar fixo 25% quando é a tabela regressiva. Isso é alíquota, correto? Então, base tributária, se for VGBL, sobre o lucro. PGBL, sobre o valor total. Então, lembrem disso. Incluindo aí a questão que você já falou aí de morte, tem muitas questões que eu estou fazendo em alguns simulados que caem essa questão também de em até 2 anos que o cliente começou a receber, se ele Aí morre. falecer, Isso, eu fica também com tenho dúvida. a distribuidora, não é isso, Gustavo? Isso. Então, vamos lá agora, e para quem quiser complementar o assunto de previdência, mais assim, em questão de pontos de vantagem, o Agora na Prática de sexta, lá no Instagram da escola, foi falando sobre isso, tá bom? Então, Eu assisti. Show. Você estava lá, eu lembro. Existem 2 momentos da Previdência. Existe o momento da contribuição e o momento do benefício. Quando nós estamos falando do momento de contribuição, aí entra essa regrinha que eu falei. Ele morreu, o de cujos, que é o chamado, né? Se for tabela regressiva, está dentro de 6 anos, paga 25, está acima de 20 anos, por exemplo, regressiva. Se for tabela progressiva, enfim. Mas aí existe a distinção quando vira benefício. Porque quando o cliente ele converte em benefício, o que ele está fazendo? Ele diz o seguinte: seguradora, todo o meu dinheiro é seu e você assume a responsabilidade de pagar uma renda para mim. Então, Isso, eu errei uma questão, por isso eu errei. Veja bem, no momento da contribuição, o saldo é teu. No momento da contribuição lá, ele é constituído como um fundo de investimento, que é o FIE, fundo de investimento especialmente constituído. E vamos supor que a seguradora quebra, a administradora lá dos recursos desse FIE quebra. O que acontece? A SUSEP, ela protege você, pega seus recursos e dá na mão de outra instituição. Mas, no momento que você converte em benefício, você entrega na mão de uma única seguradora. Então, você corre o risco de crédito agora com ela,
como também tem toda aquela questão de déficit atuarial, mas que é assumido também pela seguradora. O que seria esse déficit atuarial? Muito se usa tábuas atuariais para se determinar uma estimativa de vida. Então, a pessoa tem 60 anos, ela trabalha sentado, trabalhou a vida sentado, em ambiente com ar-condicionado, fazia atividade física 4 vezes na semana, se alimentava saudável, mas bebia muita Coca-Cola. Então, existe essa pesquisa e fala, pô, essa pessoa com 60 anos, a estimativa de vida dela é de 90. Então, o cálculo, por exemplo, de uma renda vitalícia, ela vai ser calculada, se usa-se a tábua atuarial, vai ser calculada para 30 anos. Porque a estimativa de vida dele está com 60 e a estimativa de vida é até 90. E aí a seguradora vai e calcula o benefício para 30 anos. Se ele viver até 91, 92, há um déficit atuarial. O cálculo foi feito em cima de 30 e excedeu os 30 anos. De quem é a responsabilidade? Da seguradora. Se é uma renda mensal vitalícia, por exemplo, não importa. O cara viveu até 110 anos, ele vai receber 20 anos a mais. É responsabilidade da seguradora porque foi ela que fez esse cálculo, tá bom? Então, outra coisa que é importante entender são as rendas. Quando você converte em benefício e você converte numa renda, porque ou você converte numa renda ou você resgata. Existem essas duas possibilidades. Se for, por exemplo, a regressiva, como que vai funcionar o imposto de renda? O PEPS, primeiro entra, primeiro sai. Então, se você começa a fazer na tabela regressiva resgates parciais, o primeiro valor que entrou vai ser o primeiro a sair a efeito de cálculo. Por quê? Você contribui por 20 anos num plano que é tabela regressiva. Tem valor lá que faz 20 anos, mas tem valor que foi mês passado. Esse valor do mês passado seria tributado em 35. Todavia, o primeiro valor vai ser tributado em 10%, porque passou dos 10 anos. Então, se for resgates parciais, vai seguir na regra. Primeiro entra, primeiro sai. Gustavo, se for um resgate total na regressiva, vai fazer uma média ponderada. Pega o prazo e o valor contribuído de cada contribuição e vai fazendo uma média. É o valor contribuído, o prazo e o valor contribuído. Prazo, valor contribuído. De todas as contribuições. E aí chega naquela famosa média ponderada. E aí dá lá 9,8 anos. Vai pagar 15%. Deu 10,2 anos essa média ponderada. Vai pagar 10%, tá bom? Na tabela progressiva, se resgatou. Gustavo? Oi. Desculpa. Imagina. Pode concluir, eu pergunto já. Tá bom. Se for na tabela progressiva, quando converte em renda, vai se determinar a alíquota. Muito importante entender que a renda a ser considerada do cliente é a somatória de rendas, tá bom? Então, ele vai ter 1.200 da Previdência Social, mais 1.200 da Previdência Privada, a renda dele é 2.400. Aí você tem que olhar a tabela aonde 2.400 mensal vai estar encaixado. Tá legal? Se for resgate, 15% na fonte. Lembrando, isso é a alíquota. Qual é a base tributária? VGBL. Então, vai ser 15% do lucro. Se for PGBL, resgate da progressiva, 15%, que é a nossa alíquota, sobre o valor total. E aí, depois, faz o devido ajuste. O que seria esse ajuste? Poxa, cobrou 15%, mas o cara teve uma renda ali que ele deveria ser tributado em 27,5%. Então, ele vai pagar um excedente de 12,5%. Não, mas ele ficou isento do imposto de renda. Então, vai restituir os 15%. Isso é o ajuste. Via de regra, 15% na fonte, quando é progressiva, e aí vê o que é PGBL, se é VG. Lembrando, 15% do PG vai ser sobre o valor total. 15% sobre VGBL vai ser sobre o lucro. Depois, faz o devido ajuste na declaração. Quando converte em renda, considera todas as rendas. E aí entra a grande dúvida do pessoal, né? Se vai ficar para o cliente, ou melhor, se vai ficar para o beneficiário indicado, ou se vai ficar para a seguradora quando converte em renda. Porque se não é na fase do benefício, é no momento da contribuição, o saldo é dele, correto? Então, se ele falecer, se ele vir a óbito, os herdeiros vão receber.
certo? Se não deixou testamento, se não deixou beneficiário indicado, vai ser dividido entre os herdeiros legais. Quem são os herdeiros legais? Os filhos e o cônjuge. Depois, se não tem filho, vai ser os ascendentes, que são os pais, e o cônjuge, enfim. Mas essa parte de a ordem de herdeiros não serão cobrados de vocês. Mas é interessante entender que se não tiver beneficiário indicado, esse valor, esse saldo, vai ser distribuído para os herdeiros. Mas aí a pessoa ela transforma esse saldo dela em benefício. Então, ela entregou na mão de uma seguradora e agora a seguradora se responsabilizou em pagar esse benefício. E aí, nós temos as seguintes rendas. Renda mensal vitalícia, renda mensal temporária, renda mensal temporária por prazo certo, renda mensal vitalícia com reversão ao cônjuge, renda mensal vitalícia com reversão ao cônjuge e continuidade aos menores. Talvez eu acho difícil o cara morrer com 90, depois a mulher morre com 90 e ter um filho de menor. Mas existe o renda mensal vitalícia com reversão ao cônjuge e continuidade aos menores. Como que funciona? Renda mensal vitalícia, ela é paga exclusivamente ao titular do plano. Pode falar, Sonali. Geralmente, as questões, elas vêm especificando se tem cônjuge, se não tem. Como geralmente vem o exemplo dessas questões? É muito comum falar sobre a renda mensal vitalícia, renda mensal temporária e renda mensal por prazo certo. Dificilmente caia com reversão ao cônjuge, mas não tem muito segredo. O que acontece? A renda mensal é vitalícia para o titular morreu, passa para o cônjuge até o cônjuge morrer. Com continuidade aos menores, vai ter que observar. Por exemplo, a questão ela vai precisar te dizer. Detalhar mais, né? Isso, ela vai ter que dizer que Joãozinho morreu com 90 anos, ele tinha lá uma renda mensal vitalícia com reversão ao cônjuge e continuidade aos menores. Ela vai dizer isso. Vai falar, Joãozinho morreu com 90 anos, e aí a sua esposa com 87 pegou esse benefício, morreu com 90 também, e eles deixaram 2 filhos. Um com 17 anos e outro com 25. Então, esse de 17 vai receber. Ou pode ser os 2 filhos lá, 25 e 30 anos. Encerrou ali. No falecimento do cônjuge, encerrou ali, porque os outros já... Os filhos, né, com continuidade aos menores, os filhos já são de maior, então eles não têm direito. Mas eu nunca vi nada a respeito disso. O que eu vi? Falando de renda mensal vitalícia, e aí a questão ela vai falar, depois de 2 anos, né, ele deixa explicitado lá, renda mensal vitalícia, né, que é para durar para sempre. Mas depois de 2 anos, ele morreu e determinada pessoa era seu beneficiário. Às vezes fala que tinha alguém que era indicado como beneficiário. Porém, renda mensal vitalícia ela é paga somente pro titular. Contratou uma renda mensal vitalícia e com 1 mês morreu, acabou o plano. Acabou. E o saldo? Poxa, ele entregou 1,5 milhão. Seguradora, é dela. Ele entregou para ela, para a seguradora, e acabou ali. Recebeu só 1 mês, recebeu 10, 20, 30 anos, não importa. O saldo fica com a seguradora, porque renda mensal vitalícia paga somente pro titular. Pode falar, Noelze. E quando ele solicita a renda mensal temporária por um determinado período de tempo e falece antes, vai para o beneficiário ou só para ele mesmo? Então, vamos lá. Aí temos a renda mensal temporária. Então, a diferença é que a renda mensal vitalícia, na maioria das vezes, não tem um prazo para acabar, ou tem aquele prazo da tábua atuarial, né? E a renda mensal temporária é uma renda mensal temporária, por 20 anos. Ele quer por 20 anos. E aí, mas qual que é a vantagem de escolher a temporária e não a vitalícia? O benefício é maior, né? Porque se você calcula algo vitalício, o tempo ele é maior. Então, você pega R$1 milhão e divide por 40 anos. Espera aí, opa. Você pega lá
um prazo de 50 anos e às vezes pega um prazo de 10 anos. Para 10 anos, o benefício vai ser maior. Você pega 1 milhão e divide por 10 anos. Pega 1 milhão e divide por 50 anos. Então, às vezes, é vantajoso pegar uma renda mensal temporária. Renda mensal temporária, ela é paga exclusivamente ao titular do plano. Ah, é temporária, não importa. É pro titular. Agora, quando é a temporária por prazo certo? Quando ele contrata uma renda mensal temporária de 20 anos, com 10 anos de prazo certo. Aí que começa a entrar o beneficiário. Ele contratou uma renda mensal temporária de 20 e o prazo certo de 10. Então, até 10 é um prazo certo. Se ele morrer com 12 anos, acabou ali. Não, ninguém recebe. Por quê? Porque o prazo certo já foi os 10. Nós estamos no 12º. Então, se ele morrer, acabou o benefício. Ninguém recebe mais. Mas se ele morrer com 5 anos, o beneficiário indicado vai receber os 5 que faltam. Porque ele contratou uma renda temporária de 20 anos, com um prazo certo de 10. Esse prazo certo, ele sim tem que ser respeitado a qualquer custo. Se é o titular ou se é o beneficiário, não importa. O titular passou pelos 10 e entrou no 11º, morreu, acabou, porque já respeitou o prazo certo. Mas está nos 8 anos, falta 2. Quem vai receber? O beneficiário. Vai receber por mais 10 anos? Às vezes a questão tem isso. Porque o prazo certo era 10, aí ele morre com 8, aí a questão fala assim, o beneficiário vai receber por 10 anos. Né? Aí você fala, 8 com 10, 18, está dentro dos 20. Não, o prazo certo é 10, e já foi 8. Então o beneficiário recebe 2 anos. Depois que recebeu os 2 anos, acabou. Mas e os 10 da temporária? Era para o titular. Se o titular morreu, acabou. Tá bom? Acabou. Então, basicamente é isso. Renda mensal vitalícia somente para o titular. Renda mensal temporária somente para o titular. Renda mensal temporária por prazo certo. Aí tem que ver se está dentro do prazo certo ou se já passou. Se está dentro, o beneficiário vai receber. Se está fora, se o titular morreu depois desses 10 anos, por exemplo, já era, acabou o plano, o dinheiro fica com a seguradora. E as demais é bastante intuitivo. Renda mensal vitalícia é reversível ao cônjuge. Não precisa nem muito o que se explicar. É uma renda mensal vitalícia. Então, o titular vai receber até morrer. Depois, ela é reversível ao cônjuge. Então, o cônjuge vai receber até ele morrer, porque era uma renda mensal vitalícia. É a mesma coisa com continuidade aos menores. Se é continuidade aos menores, entenda o seguinte. Se tiver menor, vai receber até a maioridade. Não significa que vai ser vitalícia para essas crianças. Tem 15 anos, vai receber até a maioridade. Acabou. Chegou na maioridade, acabou. Não é que o cara com 15 anos pega o benefício e como ele estava de menor, ele pegou o benefício, ele leva para o resto da vida. Não. Ele vai pegar até atingir a maioridade. Atingiu a maioridade, acabou, cessou o plano, venceu tudo certo, show de bola, tá bom? Muito comum de se fazer o cálculo, como que, e aí, se for, aí isso é mais para quem vai fazer ceia, mas é muito simples fazer o cálculo de uma renda mensal vitalícia. Você pega a renda que a pessoa quer e divide pela taxa de retorno esperada. Então, vamos supor, a taxa de retorno por mês é de 0,5%. Você pega essa taxa e coloca em decimal, então vai dar 0,005. Correto? É 0,5% dividido por 100. Aí ele quer 5 mil. Você pega 5 mil e divide por 0,005. O resultado que tem ali, que vai dar, é o valor que você precisa ter na aplicação que vai render 0,5% ao mês. Rendendo 0,5% aquele valor que te entregou de resultado, ele vai entregar para o resto da vida R$5.000, que é o que o cliente quer. É muito simples. Salvo algumas exceções quando quer zerar o saldo, né? Quer uma renda vitalícia, aí quer zerar o saldo. Porque nesse caso, o saldo não zera. Era para colocar lá R$1 milhão. Quando chegar no fim da vida dele, ainda vai ter 1 milhão. Porque 1 milhão a 0,5% sempre vai dar 5 mil. Sempre vai dar 5 mil. Então, esse 1 milhão, ele não se altera. Quando ele morrer, 1 milhão vai estar lá. Aí existem algumas exceções que eu tenho 1 milhão, quero uma renda vitalícia, mas no final eu quero que esteja zerado. Aí tem uns cálculos lá que você pode trabalhar. Mas isso aí é para quem vai fazer ceia, tá bom? Noel estava com a mãozinha levantada, mas eu acho que já perguntou, né?
A Já perguntei. Michele, Gustavo, eu fiz uma questão no simulado que ele falava algo sobre 250 mil, acima de 250 mil. Até 250 mil, ele não corre risco de crédito, porque eu acho que é a SUSEP, né, que cobre mas a aí você já seguradora. está falando do FGC, correto? Que não tem relação com previdência. Não, para mim foi de previdência essa questão, Gustavo. Não. Os 250 mil de cobertura, nós estamos falando do FGC. É? O que seria o FGC? É um fundo garantidor de crédito, que esse fundo é constituído pelas instituições financeiras. Logo, o FGC vai fazer cobertura de títulos emitidos por instituições financeiras. Então, como que vai funcionar? A LCA é emitido por uma instituição financeira, logo tem cobertura do FGC. Se o banco que emitiu a LCA falir, o FGC vai te garantir até 250 mil dentro daquele banco. Se você tinha 100 mil investidos, você vai receber 100 mil. Se você tinha 300 mil, você vai receber 250, porque o limite é 250. Por CNPJ, correto? Então, e aí tem um limite de 1 milhão. Então, quebrou a instituição A, você recebe lá 250 mil. Aí depois vem a B, mais 250 mil, você tinha dinheiro lá dentro. Aí vem a C, aí você recebe mais 250. Aí veio a D e quebrou e você tinha lá 250 mil, você recebe 250 mil. Chegou em R$1 milhão dentro dos 4 anos. Na quinta instituição, na E, que quebrou e você tinha dinheiro lá, você é um baita azarado, porque você colocou dinheiro em 5 bancos que quebrou. Muito difícil de acontecer 5 bancos quebrar, mas nesse quinto banco você não recebe, porque dentro de 4 anos você está limitado a R$1 milhão. Então recebe 250 mil da A, 250 mil da B, 250 mil da C, 250 mil da D, fechou 1 milhão. E está dentro de 4 anos. Está dentro de 4 anos, que é o limite, esse 1 milhão de limite é dentro de 4 anos, a partir da primeira. Quando recebe a primeira, começa a contar 4 anos. Aí, se você, dentro desses 4 anos, recebe a segunda, terceira e quarta, se porventura acontecer a quinta dentro dos 4 anos, você não recebe. Passou os 4 anos, basicamente vai zerar o prazo, né? Não lembra disso. Gustavo, então, no caso de previdência, eu estava confundindo. Eu não tenho risco de crédito, então? Na previdência, você tem risco de crédito quando você converte em benefício, porque você deu o seu dinheiro para seguradora. Então, seguradora, só na questão de vitalícia, né? Então, no caso de vitalícia, tem risco de crédito. Quando você converte em benefício, que você dá o dinheiro para a seguradora, você tem risco de crédito. Porque agora você deu o dinheiro para ela, confiando que ela vai te pagar. Não importa qual é o benefício. Ou se a seguradora quebrar, né? Só se a seguradora quebrar ou sumir com o teu dinheiro. Se a seguradora quebrar, não tem ninguém que diga assim, eu acho que eu vi uma coisa do tipo. Tinha alguém não que fica responsável para recorrer em relação a isso, tem que pagar. Eu estou confundindo as coisas, então. Porque aí, na parte de contribuição, sim. Na parte de contribuição, onde você usa uma administradora somente para constituir o seu capital lá da Previdência, se essa administradora dos recursos quebrar, a SUSEP vai, pega teu recurso e entrega para outra administradora. Na parte de contribuição, quando você está juntando, acumulando dinheiro. Entendi. Depois que Quando converter em benefício, você pega esse capital e entrega para alguém exclusivamente. Por quê? Porque quando você está fazendo acumulação, é um fundo de investimento. É um FIE, fundo de investimento especialmente constituído. Logo, se quebrar... outra coisa. Vou falar. A maioridade conta 18 ou 21 para perder o benefício? 18. 18? 18. Porque eu trabalho com esse negócio de pensão, aí tem pensão que com 21 anos é que encerra. Aí eu achei que associei a isso, mas não, né? Então, 18 anos. Eu não tenho essa afirmação convicta para mulheres, né? Que às vezes para mulher é 21, mas eu acho que vai muito de cada plano, tá bom? Talvez. Eu vou dar uma pesquisada, depois eu passo para vocês. Mas possivelmente vai muito de cada plano. Você vai considerar a mulher maioridade 18 ou 21, mesma coisa para homem, porque por lei qualquer um é maior a partir dos 18 anos. 18, exatamente. Então, eu acho que vai ser muito difícil algum plano cobrir até 21, uma vez que ele tem um prazo maior para ele ter que desembolsar dinheiro, né? Então, acho que todos vão trabalhar ali no mínimo, que seria os 18 anos. Depois eu dou uma pesquisada certinho, mas eu tenho quase certeza que vai depender do plano. Se ele vai considerar 18
ou 21, dependendo aí se é homem, se é mulher, enfim. Mas eu acredito que seja 18 mesmo, exatamente por causa disso. Ah, a pessoa tem 19 anos, aí a empresa vai ter que pagar mais 2, sendo que a lei diz que a pessoa maior de idade já é 18 anos. Então, eu acho que eles trabalham mesmo nos 18 anos, tá bom? Gustavo, só para finalizar bem rapidinho, eu anotei alguma coisa aqui, não estou sabendo o que eu anotei. Eu botei o seguinte, a regressiva, 35% a cada 2 anos, é? Diminui 5% a cada 2 anos. Começa com Ah, 35, aí depois de 2 anos vai para 30, aí 30, depois mais 2, 25. 25, 20, E, até chegar. Gustavo, essa tabela não tem na prova, né? Eu acredito que tenha. Se for preciso, eu acredito que tenha. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Na 10 eu recordo que tinha essa tabela. A gente nem Isso. se preocupa para decorar, não. Esses tipos de tabela normalmente são fornecidos. Tabela progressiva, se for necessário, tabela Lá tem progressiva na vai estar prova. lá. Você clica assim embaixo que tem. Isso, vai estar na partinha de baixo à esquerda. Vai ter a tabela do imposto de renda lá, de até 180 dias, 22,5, de 181 a Aquela 360. de IOF tem também? Aquela de IOF que começa com Não. 96 e tem não, né? Não, na minha também eu não vi de IOF, mas eu nunca vi, por exemplo, perguntar o IOF do 22º dia. Eu nunca vi. Também Mas, não. A mas aí única coisa que Antônio vai Walter, cobrar, Antônio, a única coisa que vai perguntar é o quê? Quando quiser o IOF, 30º dia. Mas eu nunca vi nada tipo, qual é o IOF do 15º dia? Para CPA, nunca vi nada desse gênero. Talvez o graças a CFP Deus. da vida aí vão pedir. O 15º dia, qual é o IOF? Talvez um CFP da vida peça. Mas CPA eu não vi nada e nem mesmo no CEA eu vi coisa desse gênero. Somente a cobrança é, quando que vai zerar o IOF? 30º No dia. 30º dia. Isso, show de bola. Ok. Pode falar, Sonali. Só mais uma dúvida que eu confundo bastante, confundi muito na minha 10 e ainda tenho dúvida para 20. A tabela progressiva é 15% na fonte no resgate, No resgate, quando resgata apenas. certo? E a regressiva é tudo. Não, é o PG que é tudo. Isso. Olha, eu Isso. confundo tanto. Vamos lá, na regressiva. Na progressiva é 15 na fonte, é isso? Isso, quando resgata. No resgate, certo. E a regressiva? Primeiro entra, primeiro sai. Como assim? Vamos lá, eu fiz contribuições de R$ 1.000 por mês e por 20 anos. Eu quero resgatar 10 mil, então foram lá mais ou menos 10 meses, porque tem um rendimento. Tal. Então, 10 meses faz 20 anos, passou dos 10 anos, né? Então, primeiro entra, primeiro sai. Os 10 mil primeiro sairão, então vou pagar 10%. Então, eu faz um mês que eu parei de contribuir. Então, tem contribuição minha que tem o prazo ali para 35%. Sempre o primeiro aporte, né? Primeiro entra, primeiro sai. PEPS. Primeiro entra, primeiro sai. Certo. Aí vamos lá. PGBL é tudo, Isso, sobre né? juros. E o VG é o rendimento. Lucro, isso. Rendimento. Beleza, só isso mesmo. Certo. Para efeito de prova para todos, muito importante vocês entenderem a sistemática de banco múltiplo. A prova ela traz uma questão sobre banco múltiplo, mas questão fácil, dá para acertar. A minha dica, como eu já tinha dito em outras reuniões, é vocês focarem na carteira comercial e na carteira de investimento. Ela vai trazer lá um banco múltiplo com arrendamento mercantil e carteira de investimento. Está autorizado a exercer qual função? E normalmente, ele vai estar focado ou na carteira comercial, se for lá a carteira comercial, ou na carteira de investimento. E o que são as principais funções? É muito simples. Carteira comercial, conta corrente. Ele pode abrir conta corrente. Banco de investimento, não. Quem abre conta corrente, carteira comercial. Depósito à vista, somente banco comercial. Pode receber também depósito a prazo, mas banco de investimento é somente depósito a prazo. Depósito à vista, somente carteira comercial. E vai financiar o curto e médio prazo. Vai fazer lá os empréstimos de curto e médio prazo. Banco de investimento, a carteira de investimento. Depósito a prazo somente. Não tem conta corrente. Vai financiar o médio e longo prazo. Pode administrar fundos e clubes de investimento.
pode ser banco coordenador do processo de underwriting. Então, quem faz o underwriting, quem vai poder fazer a estruturação de uma emissão de ações na Bolsa de Valores? É um banco de investimento ou até mesmo uma corretora. Então, a questão de banco múltiplo vai abordar alguma coisa disso que eu falei para vocês. É 100% de certeza? Não, mas muito próximo de ser isso. Ele não vai estar focando em arrendamento mercantil ou até mesmo crédito imobiliário. Pode falar, Patrícia. Professor, então banco de investimento pode fazer empréstimo? Caiu hoje na minha prova. Pode, ele pode financiar o médio e longo prazo. Certo. E só uma contribuição que eu queria dar com relação à Previdência. Teve uma pergunta que caiu sobre, até teve, eu já vi no simulado, por exemplo, assim, a pessoa contribuiu no PGBL, aí uma dica que eu ia dar, e até para a colega aí, o professor Antônio Walter fala demais, e eu gravei com isso, paga tudo. Isso daí foi ótimo para mim memorizar. Então, se for PGBL, paga sobre tudo. E aí caiu uma pergunta justamente sobre isso, quando a pessoa contribui e com a rentabilidade, ela auferiu 500 mil, alguma coisa assim, não sei se alguém vai se recordar certinho, eu não sei Eu falar acho com que eu me lembro detalhes dessa na questão palavra. do A questão simulado. vocês falam de PGBL lá, que passa valor de contribuição. Caiu essa pergunta. Gente, qual é a Era resposta? 500 Logo aí. mil, aí tipo, foi 200 de rendimento, 300 de alguma Que não coisa. importa nada. Se O PGBL que sobre importa é os tudo. 500, é Isso. verdade. Então, Eu me A recordo. resposta é essa, gente. Paga sobre tudo, é a resposta. Isso, ó, Michele, quer ver? Isso, sobre Presta os atenção, 500. Michele. Se nós estamos falando de PGBL, o PGBL é a nossa base tributária e aí tem uma alíquota, vai, 15%. A questão, ela vai te falar assim, Michele, é um PGBL com saldo de 500 mil, sendo 300 mil contribuição e 200 mil lucro. Mas veja bem, o PGBL é sobre o valor total, que vai incidir o imposto de renda. Então, não importa o valor de contribuição, o valor do lucro não é importante. Então, essa informação na questão ela é inútil. Porque se é PGBL, o que nos importa é o saldo total. Qual que é o saldo total? 500 mil. Pode ser 200 de lucro, 300, não interessa. É sobre o valor total. 500 mil, esse é o valor importante. Quando é PGBL. Por quê? Porque PGBL, o imposto é sobre o valor total. Aí, se for resgate, 15% de 500 mil. Se vir para você com essa pergunta, aí não exige cálculo, exige raciocínio. Raciocínio. Vamos lá, 500 mil, 15%, você faz assim, 10% de 500 é 50. Metade de 50 é 25. 15%, 75 mil de imposto de renda retido, que é os 15%. Então, você não precisa de cálculo, você só precisa de raciocínio lógico. 100 mil, sendo 60 mil contribuição e 40 lucro. Não importa, um PGBL, 15%, 15 de 100, 15 mil vai ficar retido na fonte. Então, funciona dessa maneira. Se fosse VGBL, aí sim, o imposto lá de 15% vai ser sobre os, sei lá, 200 mil de lucro. Seria 200 mil. Aí, quanto que vai ser o imposto de renda? Vamos lá, 200 mil. 10% é 20. Metade de 20, 10. Logo, o imposto retido, se fosse VGBL, um saldo de 500 mil, sendo 200 de lucro, o imposto de 15% é 30 mil. Muito fácil, se você parar e fazer etapa por etapa. Isso não é cálculo, isso é raciocínio lógico. Raciocínio. Tá legal? Ok, ótimo. Outra coisa que eu quero ressaltar para vocês, só um minutinho, tá, Patrícia? É sobre corretoras. Também a prova ela tem trago uma questão sobre corretoras. Então, eu falei, é uma questão sobre banco múltiplo, uma questão sobre corretoras. Então, é importante entender que corretora ela é uma ponte entre investidor e bolsa, ela pode intermediar operações de câmbio, que ela pode fazer a administração de fundos e clubes de investimento. A corretora pode fazer isso. Então, a prova ela vai perguntar alguma coisa referente à corretora. Mesma coisa sobre investidor qualificado, investidor profissional e não residente, normalmente uma questão. Não tem muito segredo.
investidor qualificado tem R$1 milhão e atesta por escrito, 1 milhão investido, não é na conta corrente, investido, tem que estar investido. E atesta por escrito, profissional, 10 milhões investido e atesta por escrito, ou tem uma certificação, que aí ele vai ser investidor qualificado ou profissional por capacitação técnica, CEA, Ancord, CNPI, vai dar a condição de investidor qualificado. Eu tenho CEA e vou buscar um registro na CVM de consultor financeiro, agora eu estou devidamente registrado na CVM. O segredo é registro na CVM. Passei a ter um registro na CVM e eu viro profissional. Então, ó, vamos lá, vamos acompanhar os profissionais de mercado. O CEA qualificado, o consultor financeiro tem um registro na CVM, virou profissional. Eu tenho a Ancord qualificado, tenho o registro de assessor de investimento, virei profissional. Eu tenho o CNPI, eu sou qualificado. Busquei o registro na CVM e virei um analista de valores imobiliários, que é o CNPI dá a condição de um analista, vira um analista. Tem registro na CVM, virou profissional. E aí, por exemplo, CGA, sou qualificado. Busquei o registro e virei um administrador ou um gestor de carteira, virei profissional. Então, a questão ela pode trazer assim, são investidores profissionais, consultores de valores imobiliários, assessores de investimento, analistas de valores imobiliários, gestores e administradores de carteira, que esses caras são. Porque, ó... E bancos, né, Gustavo? Bancos, entidades de previdência, também são investidores profissionais. Lembrando que todo profissional ele é qualificado, é uma hierarquia. Aqui é o qualificado, aqui é o profissional. Se chegou aqui em cima, obrigatoriamente passou por baixo. Então, todo profissional é qualificado. Então, a questão vai trazer assim, determinado produto é destinado exclusivamente para investidores qualificados. Quem pode investir? Investidor não residente. Investidor não residente é considerado profissional. Por quê? A CVM falou que investidor não residente ele é profissional. Logo, se é exclusivo para qualificado, o investidor não residente pode aplicar lá, porque ele é profissional. Investidor profissional pode? Ah, mas é exclusivo para qualificado. Poxa, se é exclusivo para qualificado, o profissional ele é qualificado. Então, se atentem nisso, porque a questão ela gosta disso. Ah, é exclusivo para qualificado. Aí a pessoa lê investidor profissional? Não. Investidor não residente? Não. Quem pode investir lá? Só qualificado. Não profissional, não residente? Pode, porque profissional, ele é qualificado. E investidor não residente é profissional e que é qualificado. Essa é a regra. Tá legal? Eu até lembro muito que a pessoa me questionou até de uma forma um pouco grosseira, mas por que investidor não residente é profissional? Eu falei, vai conversar com quem está na CVM e determinou isso, não é eu. Eu só ensino que é. Por que eles determinou? Não sei, critério deles. Não é qualquer investidor que vem aqui que se torna não residente. Isso é interessante vocês entenderem. Eu, Gustavo, vou lá para os Estados Unidos e eu viro um investidor não residente? Óbvio que não. Eu não sou nada. Para se tornar investidor não residente, eu tenho que ter toda uma estruturação, tem que ter um representante, né? Como nós aprendemos, tem que ter um representante, tem que ter um registro na CVM. Você acha que qualquer pé rapado vindo lá de fora, aqui para o Brasil, a CVM vai ficar dando registro para ele? Não vai. O cara tem que ter propriedade. E se ele tem propriedade e se torna investidor não residente, logo ele vai ser profissional. Então, é legal entender isso. Não é qualquer um que se torna não residente. Não. Registro na CVM, representante legal. Bom, uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central vai ser o representante legal do investidor não residente. Então, imagina só, eu sou gringo e eu venho aqui e falo assim, Santander, seja o meu representante. Você acha que o Santander vai olhar para mim e vai falar o quê? Para quem é você? Quem é você para eu te representar? Para eu ser o seu representante? Então, não é qualquer pessoa que vem. Então, se ele tem toda essa estrutura para ser não residente, obviamente ele vai ser profissional, ele tem mérito para isso, tá bom?
Então, é uma questão de banco múltiplo, uma questão de corretora, uma questãozinha de investidor qualificado, profissional. Aí vem a parte de economia, de taxa de juros, de política monetária. E aí, atenção que eu quero dar para vocês é o seguinte: a prova gosta, né, de testar o conhecimento sobre as políticas, principalmente política fiscal e política monetária. E aí que está a grande cilada de muita gente. Por quê? Porque ele dá lá um cenário, por exemplo, Sonali, fala para mim, quando o governo ele aumenta o gasto governamental, que política é? E se ela é expansionista ou contracionista? Quando aumenta, tá fechado o teu áudio. Se ele aumenta o gasto do governo, Isso. Quando ele está sendo expansionista, porque ele está implantando dinheiro no comércio e com isso o dinheiro está girando e está crescendo o país. Isso. E que política é? Fiscal, monetária? É política fiscal. Muito bom, exatamente. Reduziu o depósito compulsório. Que política é essa? Expansionista. Porque Fiscal, aí monetária. ele... Oi? Fiscal ou monetária? Monetária. Exatamente. Então, essa é a sacada que eu quero que todos entendam. Primeira coisa que ele vai passar um cenário. O governo deu a isenção do IPI para automóveis. O governo aumentou o gasto governamental. Devido à crise, o imposto aumentou. O gasto governamental reduziu. O depósito compulsório subiu. O open market aconteceu. Primeira coisa, se atentem se é política monetária ou fiscal. Imposto e gasto do governo fiscal. Depósito compulsório, redesconto, taxa de juros e open market monetária. Essas são as políticas, fiscal e monetária. Aí depois você vai se ela é expansionista ou contracionista. Mas como que você vai distinguir se ela é contracionista ou expansionista? Vamos olhar a sistemática do dinheiro. Se eu reduzo, eu governo, agora eu sou o presidente, eu sou o Senado e eu sou a Câmara dos Deputados, eu sou onipotente na economia. Antes eu era o pé rapado que não era investidor não residente, agora eu sou o cara que manda em tudo. Eu vou e faço assim, ó, eu vou aumentar o imposto de renda de todo mundo aqui. Então vocês vão pagar mais imposto. Vai sobrar mais ou menos dinheiro para vocês? Menos. Contracionista, então. Aumento de imposto contracionista. Aí vamos analisar. Eu governo agora, estou bonzinho e vou aumentar o gasto do governo. Então eu vou investir mais para vocês. Isso é benefício ou é prejuízo para vocês? Benefício. Exatamente. Então, aumento do gasto governamental expansionista. Mas agora eu vou deixar de investir. Eu não vou comprar... um exemplo... Não vou usar esse exemplo, não. Eu não vou investir mais em parques. Não quero lazer para vocês. Acabou, não tem lazer. É contracionista ou expansionista? Então, vou reduzir o meu gasto governamental, por exemplo. Vou reduzir. Isso é contracionista ou expansionista? Contracionista. Porque vocês vão ser prejudicados. Então, para a política fiscal, quando ela é expansionista, duas coisas vão acontecer. Não precisa ser as duas, pode ser as duas ou pode ser uma ou outra. Aumento do gasto governamental e redução de imposto. Isso é política fiscal expansionista. O inverso é verdade. Quando a política fiscal ela é contracionista, vai aumentar imposto e reduzir gasto do governo. Pode falar, Sonali. Tem uma pegadinha também nessa questão desse assunto, que eu me recordo uma questão que caiu na minha prova. É assim, se o governo aumenta o salário dos servidores, é contracionista ou expansionista? Aí eu me recordo bem dessa questão, que eu fiquei com muita dúvida, não sei se eu até comentei com você, não foi, já depois? Que a gente achava que por o governo estar aumentando o salário, ele estaria ficando com menos dinheiro.
Mas aí não, nesse caso, como ele está injetando mais dinheiro para a população, é expansionista. E foi uma questão que me gerou bastante dúvida, e caiu na minha CPA 10 e também pode até cair na 20 de alguém também. Exatamente. E aí na política monetária é a mesma pegada. A diferença é que agora nós Gustavo, vamos... nesse exemplo aí seria expansionista e fiscal, é isso? Nesse exemplo que a E Sonali seria deu? expansionista. E fiscal, porque está envolvido o gasto do Fiscal. governo. Isso. E aí, a parte da política monetária, agora nós não vamos mais olhar diretamente as pessoas, nós normalmente vamos olhar os intermediadores, que são os bancos, os intermediadores financeiros. Quer ver? Se eu aumento o depósito compulsório, vai ficar mais dinheiro ou menos dinheiro para os bancos? Menos. Então, é contracionista o aumento do depósito compulsório. A redução, expansionista, obviamente. O redesconto, ele é um financiamento que o Banco Central faz com as instituições. Existe uma taxa de juros. Se eu aumento a taxa de juros desse financiamento, é contracionista ou expansionista? Contracionista. Porque agora o financiamento está mais caro e os bancos não vão pegar mais dinheiro com o Banco Central. Antes eu cobrava 10%, agora eu vou cobrar 20%. Então vai ter menos dinheiro para os bancos, porque eles vão pegar menos dinheiro com o Banco Central. O open market. O Banco Central vai e vende título público federal. Se ele está vendendo, os bancos vão comprar. E quem compra, desembolsa. Se ele está E fica com desembolsando, menos dinheiro, né? ele vai ficar com menos dinheiro. Então, vender título público, contracionista. E quando o Banco Central vai comprar, quem compra tem dinheiro, ou pelo menos a vontade de ter o dinheiro, e passa no cartão de crédito, mas não é o caso do governo. Mas quem compra tem dinheiro, vai comprar, vai receber o título e vai dar dinheiro para os bancos. Não vai dar lá 100 bilhões de reais para os bancos. Isso é expansionista, porque ele está dando mais dinheiro, está aumentando a liquidez da economia. Dar mais dinheiro é aumentar a liquidez. Tirar dinheiro é reduzir a liquidez. Pode falar, Sonali. E eu fazendo aqui alguns simulados, esse assunto aí eu consigo dominar. Mas em uma questão, não vim especificando quem comprava e quem vendia. Mas aí você falando... Isso. Mas aí você falando, sempre que tocar nesse assunto, vai ser o Banco Central comprando ou vendendo. Isso, nós vamos olhar. Tá certo que se uma ponta compra, a outra vende. Mas quando fala, entrou vendendo título público, nós sempre vamos olhar a sistemática do Banco Central. Porque é ele que vai determinar se vai ter negócio ou não. Não é Entendi. O banco, normalmente não é o banco que vai chegar assim no Banco Central e falar assim, me vende aí uns títulos. Não, é o Banco Central que vai falar assim, eu quero comprar título de você, mas eu não quero vender. Entendi. Não importa, você é o dealer. Você tem um contrato. Mas os bancos são obrigados a comprar ou vender título? Eles são dealers. Eles têm um contrato assinado para exercer essa função. Então, não tem necessariamente uma escolha. E outra coisa. Mas vender agora os títulos para o Banco Central não é vantajoso para o banco. Mas nós estamos falando de um controle de economia. Uma taxinha de juros de prejuízo para um banco é melhor do que uma economia em recessão. Então, não é pensar unicamente... o banco não pensa dessa forma, tá legal? Os estrategistas não pensam dessa forma. Eu vou ter um prejuízo de 1%. Ele está pensando numa economia em recessão, porque se o governo está agindo na política monetária, é para controlar a estabilidade econômica. E é muito importante a estabilidade econômica para todos, inclusive os bancos. Então, você sempre que vier alguma questão, você já associa que é o banco. Isso, o Banco Central. Isso. Porque às vezes a questão não vem especificando quem é. Isso. Mas pode considerar o Banco Central. Em relação, só repete para mim, em relação à questão, viria como, mais ou menos? Só para ter uma noção. A questão vai falando assim, devido ao aumento da inflação, o governo decidiu operar através do open market. O que ele fez? Vamos lá. O aumento da inflação, ela vem devido ao aumento da demanda. Teoricamente. Hoje nós não vivemos muito esse negócio de
muita gente está querendo comprar e o preço da carne dobrou, né? Entrou pandemia, todo mundo quis fazer churrasco e por isso que a carne dobrou de valor. Não foi isso. Queria eu estar fazendo churrasco todo dia, mas não foi. Então, o preço da carne dobrar não é um aumento de demanda, mas nós vamos trabalhar nessa ideia, tá legal? Então, a inflação está muito alta, operou através do Open Market. Como que é a sistemática? Se a inflação está alta, tendenciosamente a demanda está alta, então as pessoas estão querendo consumir muito. E para ela consumir, às vezes ela tem dinheiro, às vezes ela não tem. Se ela não tem, ela pega lá um crédito pessoal, ela pega um cartão de crédito, ela pega um financiamento, enfim. Ela está gastando dinheiro. E aí, o que acontece? O banco ele vai emprestar dinheiro quando ele tem, correto? Quando ele tem. O banco tem lá R$1 bilhão. Ele falou, não pode ficar parado esse 1 bilhão aqui, eu tenho que movimentar. Tem que movimentar. Então, eu vou emprestar para a Noelze, para a Sonali, para a Elisiane, para a Michelle, eu vou emprestar. Aí vem o Banco Central e opera no mercado. Por quê? Porque está esse cenário. O banco está com dinheiro, a liquidez do banco, a liquidez da economia está grande, porque tem muito dinheiro, as pessoas estão consumindo, a economia está aquecida, está gerando inflação. O que o Banco Central vai fazer? Ele vai vender título público. Por que ele vai vender título público? Porque ele vai dar os títulos para as instituições, vai pegar o dinheiro, e agora que o banco... Antes o banco tinha R$1 bilhão, agora ele tem R$1.000. E agora ele não vai emprestar mais dinheiro. E as pessoas não vão pegar mais dinheiro emprestado. E se elas não vão pegar dinheiro emprestado, elas não vão consumir. E se elas não consomem, a demanda reduz. E se a demanda reduz, o preço tende também a reduzir. E aí você controla a inflação. Outra forma de se entender é que se o banco tem menos dinheiro, a taxa de juros que ele vai cobrar é maior. Porque antes eu tinha R$1 bilhão. Poxa, 1 bilhão a 1% dá X. Mas agora eu tenho só R$1.000. Agora eu preciso cobrar 1.000% para ter o mesmo lucro que era de 1 bilhão para 1%. Agora 1.000 a 1.000% me dá mais ou menos o mesmo lucro. Então olha só para onde foi os juros. Foi lá para cima. E quem vai pagar 1.000% de juros? Ninguém. Antes 1% era viável. Agora 1.000% não. Então, mais uma vez, a pessoa não vai pegar dinheiro emprestado. Até se o banco quiser emprestar, a taxa de juros sobe. E aí, então, funciona dessa maneira. Então, controlar a inflação, normalmente, vender título público. A economia está fria e a meta a inflação está abaixo da meta. E aí, o governo julgou necessário operar no open market. Então, vamos olhar o cenário. A economia não está movimentando, a inflação está abaixo da meta e o governo precisa o quê? Incentivar, estimular o consumo, correto? Para fazer essa inflação voltar para a meta. O que ele vai fazer? Ele vai comprar título público. Por quê? Porque ele vai dar dinheiro para a economia. Ele vai comprar, então vai receber o título, vai dar dinheiro. E aí os bancos, com aquele monte de dinheiro no banco, ele precisa o quê? Ele precisa distribuir esse dinheiro. Ele começa a emprestar, cobrar taxinha pequena, começa a falar para nós gerente aí de banco, não, oferece lá um produto, oferece financiamento, empréstimo, que não precisa, porque agora o saldo da conta está alto, tem R$10 bilhões lá parado na conta do banco. Nós não pode deixar esse dinheiro parado, nós tem que fazer dinheiro. Antes, nós tinha título público federal que pagava uma remuneração. Agora, esse dinheiro está parado na conta corrente. Vamos fazer movimentar. Então, fazer a economia aquecer é o Banco Central comprando o título, porque ele vai dar dinheiro para a economia, vai aumentar a liquidez, as taxas de juros vão cair, naturalmente as pessoas começam a ficar mais suscetíveis ao consumo. Isso é basicamente a parte de economia na prova de vocês. Vou só complementar com os índices de preço. Movimentações do dólar vão afetar o IPA, índice preço de atacado, porque é atacado, grandes movimentações, exportação, importação. Mas a prova não vai trazer o IPA, ela vai trazer o IGPM, e o IGPM é composto de 60% do IPA. Então, fortes oscilações na taxa cambial, no dólar. Qual é o índice que mais é impactado? O IGPM. Se porventura tiver o IPA lá dentro, pode colocar o IPA. Mas difícil a alternativa ser IPA, vai ser o IGPM. Por quê? Porque quer testar o seu conhecimento. Porque o IPA ele é direto ao ponto.
O IGPM é subentendido, porque o IGPM é um conjunto de índices que o IPA está lá dentro. Então, oscilações da taxa de câmbio vai ser fortemente influenciado no IGPM. GPM é FGV, né? Isso, divulgado, calculado e divulgado pelo FGV. Associando que o IGPM é o atacado, correto? O IPCA está mais associado com o varejo. E deixa eu ver o que mais que pode vir sobre economia. E aí, acho que só. Aí é basicamente tudo sobre... Bora perguntar as porcentagens dos quatro índices. Do IGPM é muito comum perguntar. Os três, né? O IPA, 60%, IPC, 30%, e INCC, quanto mesmo? 10. Ah, tá, né? Porque tem 60, 30, 90, tem que ser os 10, senão não fecha 100%. Então, lembrando de 2, você tem que matar o terceiro. Saber o 2 e errar a questão, tem alguma coisa errada. Você sabe que um é 60 e que o outro é 10, só pode ser 30, né? Não vai dar 40. Se der 40, tem coisa errada. Então, Gustavo, sabendo qual- 2... Oi. 10, Gustavo? Qual que é 10? INCC. Índice Nacional INCC. do Custo da Construção, INCC. Ok. Tá bom? Então, isso é basicamente economia. Falamos sobre previdência, também falamos sobre os agentes de mercado, né? Que eu falei lá sobre os investidores qualificados, profissional, falamos sobre corretoras, falamos sobre banco múltiplo, toda essa estrutura. Nós só Vamos não falar de heurística, que eu sou péssima. heurísticas, então isso é CPA 20, tá bom? Heurística nós temos 3: ancoragem, representatividade e disponibilidade. Isso aqui, até para quem vai fazer a 10, porque isso vai servir para vocês futuramente, porque eu imagino que vocês vão querer fazer a 20. E depois o CEA, e depois outras aí, enfim. Disponibilidade. Ó, a palavra ela é muito intuitiva, é quando está disponível. Então, quando a notícia acabou de sair, ela está disponível. Logo, se você toma qualquer decisão a partir dessa notícia, você partiu do princípio da heurística da disponibilidade. Então, ó, a Sonali acabou de ver no jornal que a Petrobras está envolvida no escândalo do Petrolão. Aí o que ela vai fazer amanhã? Ela vai vender as ações que ela tem na Petrobras. Partiu da heurística da disponibilidade. Porque está disponível, uma notícia quente, acabou de sair. Agora, se fosse representatividade, a diferença é o prazo. Disponibilidade é algo novo. Representatividade, deixa eu só voltar o foco da minha câmera, não consigo mais mexer nisso. A representatividade são informações que já estão lá. Já estão. Por exemplo, a Sonali quer investir num fundo de investimento. E ela olhou, dentre vários fundos, aquele que no último ano trouxe os melhores resultados e escolheu ele para investir. Ó, essa informação faz um ano que está lá, do primeiro mês, do segundo, por exemplo, hoje, né? Vamos pegar novembro. Então, ela olhou lá, janeiro, fevereiro, essas informações já estão lá. Desde janeiro está lá. Fevereiro, março, abril, maio, e ela decidiu que era uma boa escolha investir nesse fundo. Então, eu confundo muito representatividade com ancoragem. A ancoragem é uma repetição da tomada de decisão baseada no mesmo fator. Você vai tossir a cada vez que eu tomar água. Isso é ancoragem. Então, você vai estar preso em alguma coisa. Então, cada vez que eu tomar água, você decide que você vai tossir. Ou, por exemplo, a cada vez que o presidente falar em público, eu vou comprar dólar. É uma ancoragem. Então, ele vai falar amanhã em público, compra dólar. Ele vai falar daqui uma semana, você compra dólar. Agora, se o presidente do Senado falar, eu compro real. Então, você está se ancorando em alguma coisa. É muito comum ancoragem sobre valor. Quando determinada ação chegar a 10, eu vendo. Toda vez que tiver a 10, eu compro, e toda vez que chegar a 12, eu vendo. Eu estou me ancorando. Eu estou preso em alguma coisa. Eu vou tomar uma decisão toda vez que acontecer determinado fator que eu determinar. Isso é ancoragem. Muito comum, preço. A questão ela vai tratar preço. Só vendo se chegar a 10. Só compro se chegar a 10.
comprei uma ação do Banco A por 10 faz 1 ano e hoje custa 20. E o Banco B, que é muito parecido com o Banco A, está abrindo capital na Bolsa, precificado a 10. Se ele tiver por ancoragem, daqui 1 ano, qual é o preço que ele espera o Banco B estar valendo? Ó, veja bem, faz 1 ano que ele comprou o Banco A por 10 e hoje ele custa 20. O Banco B hoje custa 10. Daqui 1 ano, ele acha que vai custar quanto se ele estiver preso em ancoragem? 20. Exatamente. Por quê? Porque o Banco A entregou isso. E ele acredita que o Banco B... Ó, o Banco A entregou aqui, do momento lá, 0 ao 1. Ele acredita que do 1 ao 2, o Banco B também vai fazer a mesma coisa. Então, ele está se ancorando num resultado para basear em outro. Tá? Se fosse representatividade, ele ia falar assim, poxa, nos últimos 10 anos, o Banco A entregou resultado. Então, eu vou acreditar que o Banco A vai entregar resultado para frente. Agora, saiu uma notícia que o Banco A acabou de comprar o Banco B e agora o Banco A virou monopólio. Vou lá e compro o Banco A. Disponibilidade, acabou de sair a notícia. Tá bom? Então, basicamente é isso. Disponibilidade, representatividade e ancoragem. Pode falar, Elisiane. Só para conceituar, então, disponibilidade e notícia recente. Isso. Representatividade, notícias passadas. E ancoragem, decisão a partir do fato. Posso colocar assim para entender melhor? Não entendi o finalzinho, deu uma cortadinha no áudio. E ancoragem, posso colocar como decisão a partir de um fato. Isso, a partir de uma escolha. Eu escolho mexer no celular a cada 5 minutos. Passou 5 minutos, o que eu vou fazer? Mexer no celular. Passou mais 5, vou mexer no celular. Logo, eu estou me ancorando numa decisão. Qual foi a decisão? Mexer no celular a cada 5 minutos. Qual é a minha atitude? Mexer no celular. Nos investimentos, a cada vez que... Toda segunda-feira eu compro ações da Vale. Toda segunda é o fato. Qual é a minha atitude? Comprar ações da Vale. Então, isso é ancoragem. Qual é o fundamento disso? Nenhum, né? Nenhum. Qual é o sentido de comprar Vale na segunda? Não tem. Então, isso é ancoragem, por isso que é uma heurística, tá bom? Pessoal, chegamos no nosso final de reunião. Já foi 1 horinha, praticamente, de reunião. Não, deu mais um pouquinho. Mas você sabe que dava para perguntar a noite todinha, né? Ah, dava, mas minhas costas não deixam. Rapaz, eu tô com, não sei se é cólica de rim, o que que é. Eu tô ruim com dor abdominal e na lombar. Mas dava para ir longe, viu? Vixe, se nós for aqui... Gustavo, com uma aula dessa, eu não posso tirar menos de 80% amanhã, não, viu? Não pode, né? Não pode. De jeito nenhum. Então, só por isso, eu vou dar um... Só porque você falou isso, eu vou dar um check-up de fundo de investimento em renda fixa em 10 minutos. Eu vou dar um check-up. Show! Eu queria até ver também, Gustavo. Oi, pode falar. Sou bom administrador, gestor, essas coisas, acho que é uma dessas também, não. Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar minhas folhas. Vai ser 10 minutos. Olha, eu vou dar uma dica, gente. A partir do momento que eu coloquei na minha cabeça que o distribuidor é a gente quando a gente estiver trabalhando no banco. Exato. Gente, isso me ajudou tanto, porque eu tinha muita dúvida de distribuidor e administrador, misturava com gestor. Gente, isso dava um nó na minha cabeça. E a partir do momento que eu botei na minha cabeça que o distribuidor é você quando você estiver trabalhando no banco, aí você já elimina uma dúvida. Isso aqui, será que eu vou vender isso aqui para o cliente? Será que eu vou fazer isso aqui para o cliente quando eu estiver lá no banco? Você já ganha umas 2 questões. Tudo bem, Sonali. Vai dando dica aí. Preciso passar nessa prova amanhã. Então, vamos lá. Vamos falar de fundos de vai dar investimento. Vamos começar pelos tipos de fundo. Nós temos 4 tipos de fundo. O primeiro é o aberto. Muito simples. Pode entrar e sair a qualquer momento. O que vai acontecer? É mais fácil. Acho que a Sonali caiu ou ela saiu? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tudo legal? A Sonali saiu do nada? Eu estou ouvindo. Beleza, então. Então, vamos lá. Nós temos 4 tipos de fundos. Fundos abertos, onde você pode resgatar ou aplicar o dinheiro a qualquer momento. O fundo fechado, e olha a grande sacada, fundo aberto resgata, enquanto fundo fechado vende-se as cotas. Então, vocês se atentem nisso. Quando falar resgatou cotas, só pode ser fundo aberto. Vendeu as cotas, que é, por exemplo, um fundo de investimento imobiliário, se vendeu a cota, é fundo fechado. Então, lembra dessa sacada. Resgatou é fundo aberto, vendeu é fundo fechado. Depois nós temos um fundo reservado a um grupo de pessoas,
e o fundo exclusivo, que é exclusivo somente para investidor profissional. Nós temos os prestadores de serviço, o administrador, que é o cara responsável legalmente pelo fundo. Nós temos o gestor, que é o cara que compra e vende para o fundo. Nós temos o distribuidor, que é o que vai oferecer as cotas desse fundo. Então, como a Sonali falou, são vocês lá na gerência do banco, por exemplo, ou se for, por exemplo, um assessor de investimento, que vai estar lá oferecendo as cotas de determinado fundo, você é o distribuidor. Nós temos também o auditor, esse cara tem que ser independente. O que é independente? Ele não pode ser funcionário do administrador, ele tem que ser independente de uma outra empresa. O que ele vai fazer? Ele vai auditar as informações contábeis da empresa, que é o fundo de investimento, porque ele é um CNPJ, ele é uma empresa, logo ele precisa ser auditado para ver se o que ele está falando é correto. E o custodiante, que vai fazer a guarda dos títulos. O gestor comprou ações, quem que vai fazer a guarda dessas ações? É o custodiante. Comprou, por exemplo, renda fixa, título público. O custodiante é o cara que vai fazer a guarda desses títulos. Lembrando que não precisam ser independentes cada um. Por exemplo, o distribuidor pode ser o administrador, né? Por exemplo, sei lá, o Banco A é o administrador do fundo e a agência do Banco A faz a distribuição dessas cotas. E também o gestor desse fundo também é do conglomerado do Banco A. Não pode. Só tem que respeitar aquela questão de Chinese Wall, né? O conflito de interesse. O gestor ele tem que trabalhar no segregado, em parte segregação física, em outro prédio, porque não pode ter conflito. Ele está fazendo a gestão de recurso de cliente. Ele não pode trabalhar do lado do cara que vai cuidar do dinheiro da instituição. Imagina só. Aqui cuida do dinheiro da instituição e aqui cuida de dinheiro do cliente. Os dois não podem trabalhar junto, porque pode ter conflito de interesse a favor da empresa, a favor dos clientes, enfim, não sei. Então, os dois têm que trabalhar segregados fisicamente, beleza? Nós temos duas gestão ativa. Pensa uma pessoa ativa, que ela vai para cima. Então, ativo quer superar o benchmark. Quando a pessoa ela é passiva, ela é quietinha no canto dela, o que ela vai ser? Ela só vai acompanhar o benchmark, lembra disso. Os percentuais, muito importante, isso é o crucial no fundo, sobre fundo de investimento. Os percentuais, renda fixa, 80%, fundo de ações, 67%, fundo cambial, 80%, e o multimercado é livre. Muito, muito, muito importante vocês se atentarem na palavra mínimo e máximo. Olha só, um fundo de renda fixa, no mínimo... Não, vamos pegar um fundo de ações. Um fundo de ações, no mínimo, deve aplicar quanto em ações? 67%. Um fundo de ações pode aplicar, no máximo, quanto em ações? Se no 100%. mínimo é 67%, no máximo, 100%. E qual é o máximo que um fundo de ações pode aplicar em título público federal? 33%. Por quê? Porque título público federal é renda fixa, não é ações. E se no mínimo é 67%, sobra apenas o máximo de 33% para colocar em título público federal. Então é muito importante vocês se atentarem nisso. Quando entra em renda fixa, nós temos os sufixos: referenciado, simples, curto prazo e dívida externa. A dúvida que o pessoal tem é o seguinte: um referenciado é 95% referenciado no benchmark. Mas e os 80%? Olha só, 80%, 95%, ele já respeitou os 80%. Crédito privado, que a pessoa fica na dúvida. Mas no mínimo 50% em crédito privado. Como fica os 80% que a renda fixa tem que ter? Simples. Coloca 50% de crédito privado e 30% de título público federal. Pronto. Respeitou os 80%. Mas lembra, para ser crédito privado, no mínimo 50% tem que ser crédito privado. O resto, coloca em título público. Fechou os 80%. Muito importante isso. A mesma coisa, por exemplo, para o simples. 95% em título público federal ou título de baixo risco. Tá, ele já chegou nos 95%, então ele passou dos 80%. O mínimo que tem é o dívida externa lá, que é 80%. Mas, poxa, é 80% e o mínimo da renda fixa é 80%, os dois se equiparam. Show de bola, respeitou. Nos demais, é só se atentar. Muito importante vocês se atentarem a isso, tá legal? Falando de renda fixa e renda variável,
É muito importante entender que o fato gerador do imposto de renda na renda fixa são duas ocasiões: resgate ou pagamento de juros periódico. Então, quando nós estamos falando de renda fixa, existe duas situações que pode acontecer o imposto de renda. O Sonali voltou. Meu celular descarregou, gente. É o pagamento dos juros, que pode ser ao semestre. Título Público Federal paga juros a cada semestre. Então, a cada semestre tem um imposto de renda sobre aquele valor. E é a alíquota regressiva. Vamos colocar que eu estou aplicando hoje, daqui 6 meses eu recebo um juros periódico. Vou pagar 22,5% sobre o lucro. No segundo eu vou pagar 20%. No terceiro eu vou pagar 17,5%. No quarto eu vou pagar 15% e a partir dali eu pago 15%. Então, quando você recebe juros periódicos, você vai pagar o imposto dentro da regressiva. Ou o resgate. Quando eu resgato, eu pago o imposto. Então, esses são os dois fatos geradores de imposto de renda para a renda fixa. Ou quando você resgata, né, chega no vencimento, ou resgate antecipado, ou no pagamento dos juros periódico. No caso de título público, o periódico é ao semestre. Esses são os dois fatos geradores. Para a renda variável, nós temos o ganho de capital. O que é ganho de capital? É você comprar por 10 e vender por 20. Qual foi o meu ganho de capital? Foi 10. Quais são as alíquotas? Via de regra, 15% para as ações, quando a compra e venda, dias diferentes. É no mesmo dia, paga 20% sobre o lucro. Tudo é sobre o lucro. Quando nós estamos falando de imposto de renda, lá, efetiva, eu vou pagar 15%, vou pagar 20%, é sobre lucro, não é sobre valor contribuído. O único lugar que nós pagamos imposto sobre o valor a ser contribuído é no PGBL, que nós já falamos a respeito. Porque tem um incentivo fiscal. Não mais o imposto de renda, é sobre a renda, o quanto você ganhou. Então, 20% sobre o lucro, 15% sobre o lucro. Diferente do dedo duro, que é o imposto de renda retido na fonte. O imposto de renda retido na fonte, quando é day trade, é 1% sobre o lucro. Quando é swing trade, que é compra e venda em dias diferentes, é 0,005 sobre o valor total de venda. Lembra dessa sacada. O imposto de renda retido na fonte, day trade, 1% sobre o lucro. O IRRF do swing trade, 0,005% sobre a venda. E depois, quando vai pagar lá via DARF, aí você pode descontar. Tem que pagar 15% do lucro, que dá R$100, e ficou R$1 retido na fonte, lá porque foi sobre o valor da venda, tá bom, paga R$99, você pode descontar, tá bom? Pode falar, Sonali. Foi uma pegadinha que eu caí hoje de um simulado, foi dessa mesma questão aí que você estava falando, que eu coloquei que a alternativa poderia ser de 15% a 20%, dependendo do prazo. Tá certo. E não, Tá só certo. é 15%. Então, a gente deve se atentar, né, na questão dos 20%, porque para a gente colocar a alternativa de 20%, tem que falar que é day trade na questão. Você só afirma que é 20% se falar que é day trade. Você só afirma... Pois é, e eu marquei. Eu marquei a você... alternativa de Isso. 15 a 20, dependendo do prazo. Mas aí mesmo. a questão não estava falando que era day trade. Se ela não fala que é day trade e nem fala que é swing trade, de 15 a 20. 15. Depende do prazo. Se é day trade é 20, se é swing é 15, e a questão ela não fala qual é a operação, a resposta correta é de 15 a 20, a depender do prazo. Você não pode afirmar que é 15, se não falar que é... Pois eu coloquei essa e estava errada, era 15%. Então, questão errada, gabarito errado, pode ficar tranquila, porque você fez certo. Se falar que é day trade, é 20, você pode afirmar, é 20. Se falar que é swing trade, você pode afirmar que é 15. Agora, se falar assim, as operações com renda variável, a tributação é em qual alíquota? 15 ou 20. Você não sabe o prazo. A resposta tem que ser de 15 a 20, a depender do prazo. Dependendo do prazo. Exatamente, tá bom? Sobre as renda fixa, nós já estávamos falando do FGC, muito importante se atentar quando o título ele é emitido por instituição financeira,
mas não são todos os títulos que a instituição financeira emite que tem cobertura do FGC. Por exemplo, letra financeira não tem. Mas, de todos os títulos que o FGC faz cobertura, todos eles são emitidos por uma instituição financeira. E eu vou adiantar para vocês. Companhia securitizadora não é instituição financeira. Então, CRI e CRA não tem cobertura do FGC. É a maior dúvida dentre todos. Existe a regrinha dos 250 mil, salvo uma única exceção, que é o DPGE, que tem uma cobertura do FGC de 40 milhões. É o único que foge daquela regra dos 250 mil. DPGE, que é 40 milhões. Correto? O Gustavo, Oi, rapidinho, só uma pergunta. Você falou agora há pouco do CRI, do CRA. Instituições financeiras, normalmente bancos, podem emitir CRI e CRA? Não, somente companhia securitizadora emite CRI e CRA. O que bancos podem emitir é LCI e a LCA. Beleza, mas assim, os bancos eles podem oferecer o CRI e o CRA de outras empresas? Pode, por exemplo, o mais comum é nas corretoras, porque se você vai comprar um CRI e um CRA, tem que estar na parte da distribuição, que são os distribuidores. Na parte de distribuição, pode ter um CRI e um CRA, sim, de emissão de uma companhia securitizadora, com certeza. Tá bom? Não é a companhia securitizadora que vai vender para nós, difícil. É realmente através de um distribuidor. Seria muito comum a corretora, correto? Sim, beleza. Show. Vamos lá, o que mais falta? As garantias das debêntures, né? Lembra lá do refluxo, né? Que muitos dizem re de real, flu de flutuante, que de quirografada e su de subordinada. Re, flu, qui, su. Real, flutuante, quirografada e subordinada. Depois dessas garantias, vem o acionista preferencial e depois o acionista ordinário. Falando de acionista, quando a empresa vai abrir capital na bolsa, ela tem algumas regras para ação ordinária e ação preferencial. No mínimo, 50% das ações precisam ser ordinárias. Se no mínimo 50% tem que ser ordinária, intuitivamente nós vamos falar que no máximo 50% pode ser preferencial. Lembrando que pode ser 100% ordinária. Por exemplo, dentro da governança corporativa, o máximo que é novo mercado, só existem ações ordinárias. Preferencial não tem direito a voto, salvo se a empresa não distribuir lucro por 3 exercícios. A empresa passou 2019 sem distribuir lucro, 2020 sem distribuir lucro, 2021 sem distribuir lucro, 2022 a ação preferencial passa a ter direito a voto, até a empresa distribuir novamente lucro. Nível 1 e nível 2, Gustavo. Nível 1 e nível 2, a grande diferença é em relação ao tag along, tá legal? Tag along ele vai ser de 80% no nível 1 e no nível 2 vai ser de 100%, tanto para ação ordinária quanto preferencial, associando o que? Existe a lei das SA de 1974. Acima da lei, em exigência, são os níveis de governança. Nível 1, nível 2 e novo mercado, que isso é da B3, é da Bolsa de Valores. Então, é legal entender que a governança corporativa, em questão de exigência, ela está acima da lei. A lei exige 80% de tag along, mas aí chega no nível 2 e no novo mercado é 100% de tag along. Qual que é a grande diferença? Nível 2 tem preferencial, então é 100% para ordinária, 100% para preferencial. Novo mercado, 100% de tag along somente para ordinária, porque só existe ordinária. E, muito importante também, processos de underwriting, lá, garantia firme, stand-by e melhores esforços. Se quiser, se não está muito claro, dá uma leve revisada. Lembrando que quem pode fazer um processo de underwriting é um banco de investimento ou até mesmo uma corretora, tá legal? Pessoal, então, demos aquele geralzão sobre fundos, sobre renda variável e sobre renda fixa, que inclusive passou dos 10 minutos, porque é muito difícil fazer esse resumo, a não ser que eu grave e coloque na velocidade de 1.75. Não sei se vocês conseguiriam ouvir eu a 1.75, mas só assim para fazer isso em 10 minutos. Então, ficou gravada a aula do João? Estou gravando sim, e eu vou ver se eu coloco, eu vou deixar baixando aqui, vou jantar, que vai demorar pra caramba para baixar no meu computador, e eu vou tentar colocar lá no YouTube da escola amanhã mesmo, tá bom? Pessoal, vou me despedindo.
agradeço a participação de todos. Hoje foi pouco a prova oral, mas o meu objetivo realmente era fazer um pouco mais de aula do que prova oral. Eu espero que vocês não fiquem chateados comigo, porque eu não chamei vocês para participarem. Mas se for o caso, na próxima eu chamo 2 vezes mais para compensar. Tá legal? Show de bola, Gustavo. Vou dedicar minha aprovação a você, viu? Desejo que venha com muita bênção depois dessa aprovação. Amém. Quero dedicar a segunda a você agora. Com certeza. Pessoal. Uma semaninha. Muito bem. Pessoal, boa sorte para nós que vamos fazer a prova amanhã. Com certeza. Quem não vai fazer, estuda mais um pouquinho, aproveita, né? Sim. E muito obrigada, Gustavo. Foi muito boa essa aula. Imagina, pessoal. Ótima noite. E quem já fez, manda dica aí na comunidade, pelo amor de Deus. Enche lá de dica pra gente. Vai, Sonali. Bora. Pessoal, ótima noite para todo mundo e um bom descanso. Ah, Boa sorte. Um abraço. Tchau.